Boa noite a todos que nos assistem hoje. Hoje temos uma live muito importante com o cofundador da Win Club. Aqui todo mundo está já à espera um pouquinho, desculpem o atraso, mas estamos aqui nós. Alexandre, pode te apresentar para o nosso público, poder te conhecer mais? Saudações, muito boa noite. Desde agradecer aqui o convite do Leandro. Leandro, parceiro, muito obrigado pelo convite, por me trazer aqui para esta live, para este evento de hoje. Eu me chamo Alexandre Manuel, sou hoje em dia cofundador da Win Club, a comunidade de empreendedores, e também CEO da Zion Media, uma assessoria de marketing que implementa processos de venda para as empresas através da internet. Então, esse é o meu trabalho hoje, tirando ali um trabalho também de consultor e de outras coisas aqui de empresas que faço, mas hoje em dia esse aqui é o meu principal foco, a Zion Media, e também a WinClub, esta comunidade que está aqui a revolucionar os negócios em Angola. Muito bom, boa. Antes de nós começar com as questões mais técnicas, eu gostaria que o Alexandre desse uma preview na tua história de como é que começaste e até agora como é que estás. Olha, minha história como empreendedor, eu sou empreendedor há mais ou menos uns 4 anos, oficialmente com empresa, com NIF formado, folha de pagamento e tudo mais, há aproximadamente 2 anos que sou ali considerado empresário, não é? Uma jornada não com altos e baixos, obviamente, não tão difícil, não tão fácil, mas pois, a minha jornada começou ali nos meados de 2020, na pandemia, quando eu, Alexandre, tive a necessidade então de monetizar algumas habilidades que eu tinha como designer gráfico, como dev também, e pois então dali houve a necessidade de começar a fazer uns freelancers, trabalhei para algumas empresas, para alguns projetos a solo e tudo mais, e com o tempo então houve a necessidade de transformar isto numa coisa mais enxuta, né? Numa coisa mais completa, e foi assim então que nasceu a Zion Media, essa assessoria de marketing que visa então ajudar empresas a crescer com mais eficiência através de marketing. Eu acho que a minha história é muito parecida com a de vários empreendedores, vários desenvolvedores também, designers, editores de vídeo e tudo mais, que todos nós começamos primeiramente como freelancers, não é? Ali na necessidade de monetizar as nossas paixões, monetizar o nosso conhecimento, e depois, quando as coisas começam a ganhar ali alguma atração, começam a ganhar alguma forma, transformamos então isso numa empresa, que é a forma também que eu vejo mais correta, mais certa de se fazer isso. Olha, é mesmo muito parecido, porque a maior parte dos estudantes que estão no ensino médio, para quem está também para o ensino superior, a história é quase igualzinha. A gente tem aí o nosso conhecimento e a gente tenta monetizar ele. Então, e vivendo em Angola, quase que não tem mesmo muita diferença. Mas hoje, pessoal, para quem nos assiste, quem entrou agora para a live, estamos a falar com o Alexandre Manuel, que é o cofundador da Win Club, que é a maior comunidade de negócios de Angola. Para quem não conhece, aconselho estar lá a pesquisar, que são mesmo muito bons, e tem um perfil muito atraente. Então, como a primeira questão, Alexandre, eu gostaria de saber algo. Nós, como estudantes, temos muitas dificuldades no início, mas, porém, a criatividade não nos falta. Temos a amabilidade de ter várias ideias, mas no início, com as dificuldades que a gente encontra, não conseguimos escolher bem as ideias que a gente pode implementar no mercado e acabamos por ficar freelancers com várias ideias dentro no papel, dentro da mochila e tudo mais. E depois de 3 anos, assim, digamos, a gente começa a refletir por que eu não implementei essa ideia, se aquela pessoa que está aí a vir agora implementou e deu certo. Eu gostaria de saber como a gente pode filtrar as ideias e ter a melhor ideia para a gente conseguir caminhar com ela. Ótimo. Boa pergunta, muito completa. Nós vamos aqui por partes, não é? Para destrinçarmos isso da melhor forma. Então, primeiro passo é ter ideias ali de negócios, saber o que queremos fazer para depois colocar em prática, não é? Tudo isso, obviamente, começa com uma boa mentalidade, mas nós temos que perceber que empreender e essa coisa de empresas, prestar serviços, ser freelancer e tudo mais, é tudo sobre gerarmos valor para o mercado e sermos pagos em troca, não é? Então, nós colocamos ali os nossos serviços à disposição no mercado e nós ganhamos um dinheiro por isso. Então, basicamente, para
todos nós temos sonhos, todos nós temos ideias, e hoje em dia, com o avanço da internet, da digitalização das coisas, nós vemos várias ideias de negócios. Nós podemos colocar aí no chat GPT hoje, dá-me 10 ideias de negócio, vamos ter várias ideias de negócios. O que falha principalmente é a execução. A forma como executamos, ou às vezes nem chegamos a executar, não é? Então, nós temos que ter atenção a este ponto. Para se concretizar isso da melhor forma, então, nós temos algo que nós chamamos de negócio mínimo viável, que é um framework que não foi inventado por mim, nem pela WinClub, mas que nós desenvolvemos. E hoje em dia ensinamos isso aos nossos alunos, que é então esta variação que muita gente conhece como produto mínimo viável. Nós criamos então o negócio mínimo viável, que é a fração ou aquela coisa mini do teu negócio, uma versão ali mini do teu negócio para que tu possas começar. Porque às vezes quando nós estamos a dar os nossos primeiros passos, nós não temos tudo pronto, nós não temos tanto dinheiro assim para investir na nossa startup, na nossa ideia, no nosso projeto. Então, quando tu estás nessa situação, tu tens duas escolhas. Ou tu começas grande, e geralmente não podes, ou tu não começas. Ou ainda tu começas pequeno, não é? Que é então, neste caso, a melhor das opções que eu aqui recomendo. Porque também, quando começas uma coisa tão grande e o teu nível de experiência, de habilidade não está conforme, o risco de queda é muito maior. Então, é sempre melhor começarmos ali com este framework do negócio mínimo viável. Muita gente conhece, comentou aqui o Adelson, muita gente conhece como produto mínimo viável, mas nós temos então esta opção de fazer um negócio mínimo viável, que é dispormos os nossos produtos, serviços para o mercado a uma fração de preço talvez menor, a uma entrega talvez menor, para testarmos o bolso dos nossos clientes e assim vermos a viabilidade deste mesmo negócio, desta mesma atividade que nós queremos desenvolver. Muito bom. É mesmo isso aí. Nós, como desenvolvedores, temos de ter a capacidade de criar um MVP, esse mínimo negócio viável, e conseguir pôr ele no mercado e basicamente, posteriormente, escalar essa mesma ideia para um negócio. Boa. Então, eu gostaria de saber como é que a gente pode encontrar o diferencial ao escalar Opa, eu não consigo lhe ouvir perfeitamente. Leandro, podias repetir uma pergunta? Olha, pessoal, não consigo saber se vocês movem bem, se vocês conseguem mover bem. Da inteligência artificial e mais chega. Eu não consigo ouvir o Leandro propriamente, eu não percebi a pergunta. Eu acho que ele saiu do live. Confirmem só aqui nos comentários se vocês conseguem me ouvir bem. O Leandro saiu aqui do live. Provavelmente a rede não estava nos conformes, não estava tão boa. Me ouvir bem, vocês conseguem me ouvir propriamente. Desculpa aí, pessoal, problemas técnicos aqui nos equipamentos. Consegue me ouvir, Alexandre? Agora sim, agora consigo ouvir bem. Boa. Eu questionei o seguinte: com a implementação da inteligência artificial e mais, com a gente introduzir um MVP, não chega só a ser um problema solucionado. A gente também tem que encontrar o diferencial que a nossa ideia vai trazer. Então, eu gostaria de saber como é que a gente pode criar um plano, implementar um diferencial que impacte tanto a nossa ideia e como aquelas pessoas vão receber. Olha, muito boa pergunta. Tu queres saber aqui como é que nós implementamos um diferencial para os nossos projetos, não é? Uma pergunta ótima, até porque toda ideia, toda startup, toda empresa hoje em dia precisa ter um diferencial para se destacar do mercado, para se destacar de concorrência e tornar-se então mais desejável para os clientes, para
os consumidores e, quiçá, para os investidores, não é? Então, sobre diferencial, é importante percebermos que aqui em Angola nós estamos num mercado de oceano. Nós estamos num mercado muito vazio, se posso assim dizer. Nós estamos num mercado em que nós temos poucas empresas boas, nós temos poucas empresas disruptivas e então a implementação de diferencial chega a ser um pouco mais facilitada comparada a outros mercados, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Europa. Então, a maioria das coisas que nós vamos fazer aqui já vão ser diferentes naturalmente, já vão ser ali atraentes e já serão ali desejáveis. O importante é nós começarmos com o básico bem feito. Antes de nós querer ter um diferencial ali mais maluco possível, mais diferente possível, mais fantástico possível, nós temos que assegurar que o nosso básico está bem feito. Segundo, para então implementar diferencial, nós precisamos fazer análise de mercado. Então nós olhamos para o que os nossos concorrentes estão a fazer, nós olhamos para o que o mercado está a fazer. Nós que somos jovens hoje em dia, nós temos que andar de mãos dadas com a nova economia. A nova economia dita que a diferença, não é, da antiga economia é que a antiga economia está mais focada em processos, está mais focada em materiais ali da era industrial e tudo mais. E hoje em dia nós temos a capacidade de nos digitalizarmos, nós temos a capacidade de fazer muito com pouco, graças às ferramentas que nós temos disponíveis hoje em dia. Então, trazer diferencial para os nossos negócios chega a ser muito mais fácil também. O teu diferencial, ele pode ser através do teu produto, ele pode ser através Leandro, consegues me ouvir bem? Malungo. Boa. Consegues ouvir, Alexandre? Certo. Estamos com problemas de rede. O que é que se passa? Sou eu saí da live, o que é que se passa? Essa rede não está boa. Não está? Não, eu não. Vou-te mandar o link. Aí. O Alexandre acabou de voltar. Alexandre, consegue me ouvir? Ótimo, agora consigo sim. Boa. Parece que temos aqui problemas. Redes. Sim, temos problemas Sou eu, com a fui rede. eu a sair. Não, fomos os dois a sair. Ok. Para quem está nos assistindo, peço perdão. São problemas técnicos. Acredito que não conseguimos compreender. Então, pode voltar a responder. Exato, eu estava a falar aqui que nós como jovens de hoje em dia, nós precisamos apostar muito
em seguir esse lado da nova economia, que ao contrário da antiga economia, que ditava que os processos eram aí todos manuais, que dependia muito da força humana, que dependia de muito capital a se investir, hoje em dia nós temos a possibilidade de começar com pouco, hoje em dia nós temos a possibilidade de, com as ferramentas que existem hoje, começarmos empresas de uma pessoa só e através disso, então, nós mudamos os nossos diferenciais através daquilo que é o nosso produto que nós vamos criar, através daquilo que é a forma como nós vamos trazer experiência para os nossos clientes, isso tanto no ambiente digital como no físico, e dali assim nos destacarmos da concorrência, não é? Às vezes o nosso diferencial não vai ser uma coisa hiper mega diferente, pode ser só o teu atendimento, como tu fazes. O teu marketing pode ser o teu diferencial, o teu produto ser ali um pouco diferente do disponível no mercado, isso já torna um diferencial que de certeza as pessoas vão querer comprar. O Virgil Abloh, um estilista que infelizmente já é falecido e tudo mais, ele costumava dizer que se tu pegas um produto existente e tu modificas 8%, tu já tens um produto novo. Então, nós daí podemos ver, analisar outras ideias de pessoas que já estão a fazer e trazer inovação através dessas mesmas ideias pode ser uma coisa muito interessante. Vocês notam hoje em dia, e eu vejo muito isso também com as empresas com quem eu lido, as empresas de alguns alunos meus, de alguns colegas meus, que muitas das ideias deles, eles tiraram de fora, não é? Não precisaram viajar para os Estados Unidos, para Portugal, para o Brasil, mas vendo o que acontece na diáspora, consumindo conteúdo da diáspora, por isso é que hoje em dia nós jovens empreendedores precisamos todos falar inglês, é um requisito quase que obrigatório. Tu não vais ter tanto sucesso assim se tu não souberes falar inglês, porque tu estarás sempre a depender que os brasileiros te tragam conteúdo, enquanto que os brasileiros também veem conteúdo dos Estados Unidos, não é? Então, falar inglês é um ponto importantíssimo e através da tua observação do que acontece na diáspora, tu consegues ver o que eles estão a fazer, ver como aplicar isso no nosso mercado. Obviamente não vais copiar exatamente como eles fazem, mas tu fazes uma adaptação, então, do que eles estão a fazer para o nosso mercado e trazer isso com o máximo de qualidade possível. A minha empresa, a WinClub, ela começou assim, por exemplo, eu e o meu sócio, o Erivelton, nós participávamos de algumas comunidades lá nos Estados Unidos, alguns masterminds lá nos Estados Unidos, e nós decidimos, pô, não existe isso aqui, nós empreendedores aqui estamos todos solitários, um no seu canto, outro no nosso canto, porque não trazemos isso aqui também no formato presencial e digital ao mesmo tempo e ajudamos então os empreendedores aqui em Angola. Foi assim que a WinClub começou, por exemplo, e foi assim também que nós temos crescido e temos trago esse diferencial que nós temos de sermos os únicos no país a fazer isso e a gerar então resultados para toda a gente que participa. Então é mais ou menos por aí. Então, Leandro, estás aí? Consegues ouvir-me? Conseguiste? Consegues ouvir? Consigo sim, consigo sim. Muito bom, muito bom. Então, para a gente prosseguir, eu gostaria de saber algo. Alexandre, é bom que a gente fique atento a tudo que se passa, não só nas comunidades que falam português, mas sim também nas comunidades que falam outras línguas, principalmente as comunidades que falam inglês. Porém, a nossa comunidade angolana é um pouco restrita, caso a internet mesmo também, porque nem todo mundo aqui em Angola usa a internet. Só se a gente for pesquisar agora, a taxa de pessoas que usam a internet nem Opa, parece que nós estamos com problemas, continuamos com problemas de rede. O Leandro saiu novamente. consegue ouvir, Alexandre? Agora sim consigo, Leandro, consigo. Pessoal, me diz, ok, boa. Ainda não voltou a tua câmera. Ok, então, podemos sim Boa. continuar. Eu estava aqui
Nós Leandro, boa, eu não consigo te boa, ouvir com voltamos. qualidade, podes repetir? Consegues ouvir agora? Consigo sim, consigo sim. Bom, eu dizia o seguinte: aqui na comunidade angolana, nós temos uma dificuldade que é com a internet mesmo, nesse caso, e o acesso à informação de qualidade. Porém, eu gostaria de saber algo: como é que a gente, nós angolanos, como é que a gente pode ter acesso a essas comunidades de língua inglesa? Eles que produzem a informação em primeira mão, como é que a gente consegue ter esse acesso rápido sem depender de fontes terceiras? Então, hoje em dia nós estamos interligados pelo mundo através da internet, não é? Então todos nós sabemos que precisamos estar online. Caso tu não estejas online, então vou dizer aqui primeiro, tens que estar online, tens que consumir conteúdo, conteúdo internacional, falo de vídeos, falo de podcasts, falo de comunidades fechadas, gratuitas ou pagas, não é? As pagas normalmente vão ter mais qualidade, os cursos pagos, toda essa coisa normalmente vai ter mais qualidade, porque imagina, quando tu compras o curso de um guru internacional, digamos, vamos lá citar um Alex Hormozzi, por exemplo, e esse tipo de profissionais que nós temos na internet que fazem um trabalho incrível já agora, normalmente eles têm áreas de membro. Tu consegues acessar esse tipo de comunidades, por exemplo, através de plataformas mesmo que existem só para isso. Então, se tu pesquisas, tu encontras. No YouTube tu encontras, pelo Google normalmente tu encontras, e aí tu consegues ter acesso a eles, então, consumir o conteúdo que eles produzem, falar com eles diretamente, se souberes falar inglês, e assim sucessivamente. Caso tu não tenhas acesso à internet ou acesso tão ilimitado à internet, tens limitações, tu podes ir pela velha forma, pela forma antiga que é mais difícil, que é consumir livros. Tu quando consomes livros, tu tens acesso àquele autor, tens acesso ao mundo e à experiência daquele autor e tu consegues usar isso a teu benefício, entendes? Então, por exemplo, vamos pegar ali um Trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss, um livro incrível que já recomendo aqui para todos. Ele te mostra a forma de como os novos ricos nos Estados Unidos funcionam, por exemplo. Então aquilo meio que te abre as portas para um novo mundo e que tu começas a ver então as diferenças daqui da Angola, do que nós fazemos e de lá como é que eles fazem, como é que eles trabalham, como é que eles pensam e assim tu consegues expandir cada vez mais o teu horizonte de negócios e melhorar a ti mesmo como pessoa e como profissional. Muito bom, muito bom. Olha, essa é uma questão mesmo que nós, como profissionais, temos que melhorar. A questão de absorver a informação não só através da internet, mas sim também através dos livros, porque os livros contêm um conteúdo muito importante, muito rico nesse caso, né? Para quem tem ambições mais altas de não só conseguir trabalhar para alguém de forma eficiente, mas sim também trabalhar para si mesmo e conseguir crescer como profissional aqui no nosso mercado angolano. Alexandre, eu gostaria de saber algo. Deixa-me só dar um ponto aqui. Os livros são extremamente importantes e, embora nós tenhamos Instagram, nós tenhamos YouTube, nós tenhamos ChatGPT, nada vai substituir os livros. Os livros vão estar ali, acredito que eternamente. E nós precisamos consumir isso, não é? Porque quando tu vês ali as informações no Instagram, num vídeo de 30 segundos, tu não aprendes realmente. Tu aprendes lendo e praticando. Então deixo aqui a recomendação para todos. Vamos ler livros. A nossa geração lê pouco. Nós precisamos ser as pessoas que mudam essa estatística. Nós precisamos começar a ler tanto no digital como livros físicos. Para quem não tiver a possibilidade de comprar livros físicos, que são mais caros, pode ler ali digital, craqueado mesmo. E tu pegas ali o conhecimento, não é? Isso vai te diferenciar ali de 90% das pessoas da tua idade. Por isso é que, e são coisas que não são tão difíceis, entendes? Por isso é que hoje em dia tu vês alguém de 24, 22, 25 anos com algum sucesso e tu às vezes vais pensar que ele faz coisas diferentes, coisas incríveis, coisas muito fora da curva e às vezes não, é só o básico bem feito
que a maioria não está disposta a fazer, entende? Então é coisa de ler livro, é coisa de consumir conteúdo em inglês, que eu citei, coisa de trabalhar ali 10 horas por dia, que também não é tão difícil. E todo esse conjunto de atividades positivas começa então a levar-te em direção ao teu sucesso. Boa. Nós estudantes, que é muito complexa. O que acontece? Nós, como estudantes, quando entramos numa área técnica, nós não gostamos. A primeira coisa, né, não digo no geral, todo mundo, mas a maior parte, alguns, né, não tem a capacidade de saber se conectar com pessoas dentro da sua área, conseguir fazer networking. Há pessoas que ouvem só o networking quase ao final de terminar mesmo o ensino médio, quase terminar a faculdade, outros ouvem em tempos diferentes. Mas eu gostaria de saber algo. Como é que a gente pode ir num evento e conseguir fazer um networking que ajude a nossa carreira mesmo a descolar? Ou seja, não só porque o conhecido na internet está lá ou coisa do gênero, mas ir lá e aproveitar mesmo algo. Tanto seja que se o evento é pago, se o evento é gratuito, mas conseguir absorver algo que basicamente me faça um profissional diferente, não que eu entre de uma maneira e consiga sair de uma outra maneira. Ok. Muito boa pergunta sobre networking. Networking é um ponto importantíssimo para as nossas carreiras como profissionais, tanto empreendedores como trabalhadores. Networking é importante, principalmente ainda no país em que nós estamos, né? Chamado, muita gente considera o país do link, que para a maioria das coisas que tu tentas aceder, tu vais precisar de links e de networking. Então, para eventos e tanto para networking de forma generalizada, a palavra de ordem é a geração de valor. Então, tu tens que saber como gerar valor para as pessoas, para que as pessoas queiram se conectar contigo. Então, o que nós vemos muitas vezes são pessoas que não têm muita estrada, nunca fizeram coisas tão significativas, e elas acham que simplesmente
Alexandre, consegue ouvir? Alexandre, Então, estamos? Podemos continuar? estamos. Vamos voltar já estamos mesmo em direto, mas eu gostaria de confirmar algo aqui. Estamos com um problema mesmo na internet aqui em casa. Não sei o que se passa, mas vamos dar uma breve introdução do que e voltar, né, ao que estávamos a falar, para a gente conseguir terminar essa nossa live. Então, nós estamos aqui a falar, foi colocada a pergunta sobre networking, em que o Leandro perguntou como é que nós fazemos networking dentro de eventos, não é? Como é que nós entramos, como estamos e que saímos com boas conexões que vão nos gerar resultados. Eu falava que para se fazer networking, para então ter essa interação com os outros, que nos poderão ajudar, que nos poderão potencializar, nós precisamos, primeiramente, ser bons profissionais no que fazemos, nós precisamos ser minimamente relevantes para que as pessoas queiram se conectar connosco, porque tu primeiro precisas ser desejável para que as pessoas queiram se conectar contigo. Imagina que eu vou para um evento e eu encontro alguém que não sabe fazer nada e nunca construiu nada de valor e diz que quer se conectar comigo. Eu não terei motivos para se conectar com essa pessoa. Então precisamos ser, primeiro precisamos trabalhar em nós, precisamos construir ali alguma coisa mínima. Não falo de tens que ser rico, tens que ter tudo. Não, tu precisas ser um bom profissional, ter ali algum track record, poder dizer, olha, já fiz isto, já fiz isso, já participei disso, assim. Pois, esse aqui é o básico para nós procurarmos networking. E depois, quando nós estivermos já junto das pessoas, nos eventos, ali aquilo que acontece de estarmos em palestras, em eventos de negócios e tudo mais, e queremos nos conectar então com as pessoas, nós precisamos identificar pontos em que nós conseguimos ajudar o próximo. Então, networking, como eu dizia, é muito sobre gerar valor para o próximo, para só depois essa pessoa se sentir então compelida a nos ajudar. Então, nós precisamos jogar ali com aquele gatilho de reciprocidade, que primeiro nós geramos valor para a pessoa. Imagina que alguém que tem muito dinheiro, mas não tem um corpo em forma, e tu sejas alguém que consegue ajudar as pessoas a colocá-las no shape, como se diz, a colocá-las em forma. Tu podes oferecer ali alguma coisa, olha, vem treinar comigo, eu vou treinar e tu vais ter ali então corpo em forma, por exemplo. Isso é só um exemplo que me passou pela cabeça agora. Então, tu consegues gerar valor assim para as pessoas. Tu encontras alguém que tem um website que não funciona tão bem e tu sabes fazer websites, tu sabes otimizar websites, aquela coisa de SEO e tudo mais, e tu dizes, olha, eu já identifiquei, o teu site não está tão bom como poderia estar, deixa-me resolver isso para ti. E tu resolves isso para a pessoa e amanhã, quando tu lhe pedires ajuda em algum tópico, ela já vai se sentir então, primeiro que em dívida contigo, porque tu já a ajudaste anteriormente, e depois então ela vai então ter o gatilho de reciprocidade e querer te ajudar também, porque convenhamos, é muito mais fácil nos ajudarmos alguém que já nos ajudou, não é? Então somos humanos, não temos coração de pedra, e dali então é que tu consegues fazer networking com essas pessoas, primeiro gerando valor e só depois pedindo coisas em troca e só depois esperando que essas pessoas consigam te ajudar também. Temos que, obviamente, identificar com quem nós queremos nos conectar, não vamos querer nos conectar com toda a gente, porque nem toda a gente nos serve. Então, nós vamos ver ali pessoas relevantes também, pessoas que são da nossa área ou que não sejam da nossa área, mas que possamos construir algo juntos. E quando nós identificamos essas pessoas, então nós geramos valor para elas, nós damos alguma coisa primeiro e só depois nós recebemos, ok? Então é mais ou menos assim. Networking, como eu disse no início, é uma arma extremamente importante no mundo dos negócios, no mundo profissional, porque há acessos que nós não vamos conseguir chegar sozinhos. Há portas, há salas em que nós não vamos conseguir chegar sozinhos. Nós precisamos de pessoas, até porque pessoas precisam de outras pessoas para crescer. E networking, então, é este gateway que nos leva lá. Então, façam networking, tanto nos eventos em que vocês vão. Vocês podem muito bem para os eventos da Win Club e aproveitar fazer lá negócio. Nós temos empreendedores, empresários incríveis dentro da Win Club que são muito bons nas áreas de mercado em que atuam, e vocês conseguem se conectar com essas pessoas, fazer parcerias ali interessantes que vão vos potencializar
e assim também conseguir subir cada vez mais a escada do mundo profissional. Olha, esse é um ponto mesmo muito importante. Para quem nos assiste aqui, fica o convite. Se não estou em erro, já está para vir mais um evento vosso, não? Exatamente, exatamente. Nós teremos o nosso último grande evento do ano, vai se chamar Windstart, e ele é direcionado para toda aquela gente que tem muitas ideias de negócios, que tem vários projetos e que quer então dar um passo em direção ao seu sonho, não é? Que quer então transformar esses projetos em realidade, transformar em negócios sustentáveis, lucrativos e duradouros. Então nós teremos uma imersão no dia 7 de dezembro, que será no Hotel Continental Horizonte, um dos melhores lugares aqui do nosso país, para se estar, e será então um evento incrível, né? Alguma coisa que eu queria fazer esse convite para vocês, eu acredito que eu vou fazer no final da nossa live, para que vocês não se esqueçam, e nós podemos falar disso mais ali para frente. Muito bom, muito bom. Pegando mesmo esse ponto aqui sobre networking, a maior parte das pessoas com a implementação da IA, hoje em dia vemos vários fundadores. Você entra no perfil de muita gente no LinkedIn, se não for CEO, é fundador de uma empresa virtual e tudo mais. Temos uma debandada de empresas virtuais que não atuam no mercado, só fazem postagens e tudo mais. Não estou aqui a criticar ninguém, só quero que a gente consiga criar coisas viáveis e que ajudem mesmo as pessoas. Como temos aqui o CEO, o cofundador da maior comunidade de negócios de Angola, eu gostaria de saber algo de ti. Como é que a gente pode usar a IA na real, de forma correta, nos nossos negócios? Ótimo. Muito boa pergunta. Hoje em dia, fala-se de IA por todo lado, fala-se de IA, olha, temos que usar IA, a IA vai dominar o mundo, alguns gostam de IA, outros não gostam tanto, mas para nós empresários, para nós fundadores, é uma ferramenta extremamente poderosa e que de certeza vai impulsionar os nossos negócios, não é? A melhor forma, o melhor uso da IA que nós podemos dar para os nossos negócios, para os nossos projetos, é o uso de potencializar coisas que já existem e coisas que são boas. Então, a IA tem muito esse poder de potencializar coisas que já existem e que são boas. Então, a IA vai nos permitir otimizar os nossos processos, coisas que nós fazemos ali no dia a dia que demoram, vai lá, 4 horas para se fazer, 2 horas para se fazer, nós conseguimos fazer em literalmente 10 minutos. Hoje em dia tu constróis websites, os desenvolvedores têm que usar muito isso, né? Porque senão começam a ficar obsoletos. Hoje em dia nós conseguimos criar websites, apresentações, nós conseguimos criar planos de negócios inteiros através de IA, e nós só vamos conseguir dar bom uso a isso se nós temos conhecimento das fundações, não é? Então, os fundamentos, que quero eu dizer. Então, os fundamentos, eles são muito importantes, e embora a IA sirva para potencializar isso tudo, nós ainda precisamos ter conhecimento sobre criação de negócios, nós precisamos ter conhecimento sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, nós precisamos ter conhecimento básico sobre tudo isso, finanças e tudo mais, para podermos dar melhor uso, então, à inteligência artificial dentro dos nossos negócios. Na prática, isso seria basicamente potencializar os nossos processos, coisas que nós fazemos no dia a dia e que podem então ser muito melhoradas, podem ser feitas de forma mais rápida e mais eficiente. Nós colocamos então IA para literalmente potencializar aquilo que nós já fazemos e fazemos bem. Se tu tens bons processos numa empresa, se tu tens uma empresa boa, a IA vai potencializar. Se tu tens uma empresa má, tu só vais fazer coisas ainda piores com IA, não é? Então, por isso é que eu disse aqui, para nos atentarmos aos fundamentos. Muito bom. Olha, nós chegamos quase ao final da nossa live. Ainda temos algumas questões que o Alexandre vai estar aqui a responder. Mas como ninguém aqui deixou mensagem no comentário, eu acredito que devido às falhas da internet, eu gostaria assim, Alexandre, novembro e dezembro, sendo os últimos meses do ano, são os meses de festa do nosso país. Aqui em Angola, nesses 2 meses, temos muitas festas, muitos eventos, muitos sítios para participar e conseguir levar nossa carreira de forma muito mais eficiente do que nos últimos
8 ou 9 meses que antecedem esses 2 meses. Então, eu gostaria de dicas para quem nos assiste hoje. Como é que podemos nos posicionar para esses 2 meses e conseguir ter algum resultado satisfatório? Olha, pessoal, a nível de negócios, esses últimos 2 meses do ano são muito importantes para o pessoal do comércio, para o pessoal de prestação de serviços e tudo mais. Antes de falar dos eventos, eu vou falar aqui no âmbito geral para os negócios, porque os meses de novembro e dezembro são os meses em que as pessoas, de forma generalizada, estão mais abertas ao consumo. Então, há muito consumo durante esses últimos 2 meses do ano e é neste período em que nós precisamos oferecer os nossos serviços, oferecer os nossos produtos, fazer o máximo de dinheiro possível para darmos ali um boost ainda mais no nosso ano e podemos fechar em grande, não é? Então, tenham muita atenção a estes últimos 2 meses do ano. O ano está a terminar, 2026 está já ali à espreita e nós precisamos então dar um último push para estes últimos 2 meses do ano. Vai haver muitas festas, vai haver muitas palestras, eu acredito eu, vai haver muitos eventos, muitos convites que serão feitos para vocês, mas vocês precisam ser inteligentes e fazer as escolhas certas. Hoje em dia nós temos muitas palestras, nós temos muitos eventos e praticamente nem dá para ir para todos, não é? Porque realmente são muitos. E vocês precisam então escolher aqueles que mais vos agregam e aqueles que mais combinam com vocês, aqueles que mais têm então fit com vocês, aqueles que vocês então pretendem seguir, não é? Então, para esses últimos 2 meses do ano, eu aconselho-vos a primeiro fugir das festas, porque isso literalmente não agrega em nada. Aquela coisa de glow, aquela coisa de siga a luna, eu conheço apenas os nomes. Fujam disso, porque isso não vos vai agregar em nada. Até aqui é um ponto. Então, para os eventos que vocês forem, prefiram eventos de negócios, prefiram eventos que falem ali do âmbito profissional, de pessoas sérias também, que fazem as coisas com seriedade e responsabilidade e que tenham um real compromisso com o vosso crescimento. Porque hoje em dia muita gente faz palestra, mas a palestra é mais sobre si, é mais sobre o fundador, é mais sobre o dono daquilo e pouco agrega então aos participantes, não é? Então escolham eventos que estejam alinhados com o vosso crescimento e aí vocês poderão fazer a escolha certa, não é? Nesses eventos façam muito networking, sejam intencionais. Nós empreendedores, nós que somos às vezes desenvolvedores, pessoal que trabalha aí muito no computador, nós às vezes somos tímidos, porque passamos mais tempo no computador do que com pessoas reais e chegamos nos eventos, ficamos mais tímidos ainda. Então não é um comportamento positivo. Exponham-se às pessoas, exponham-se aos eventos, exponham-se ao mundo real, porque é ali que as coisas acontecem, não é? Então é naquele contato com as pessoas, é no ouvir conhecimento de uma palestra que, por exemplo, tu vais, é no se conectar com pessoas que posteriormente sejam conseguir construir coisas juntos e ser o máximo intencionais nessas atividades então que vocês forem fazer. Vai ter eventos incríveis neste último ano, estão a decorrer eventos incríveis no nosso país, vocês podem participar, são oportunidades ótimas e que vocês então devem quase que obrigatoriamente abraçar, porque de certeza que vai gerar muito mais resultado na vossa carreira. Muito bom, muito bom. Olha, para nós terminar, temos a última questão que alguém que lançou nos comentários, vou exibir agora. Podes responder, Alexandre. Eu consigo ver aqui a questão do André Nunes, ele disse: salve a todos, no que tange ao desenvolvimento de uma startup, será que pode ser mais eficaz começar sozinho nessa jornada? Então, André, uma questão muito boa, uma questão que muitos desenvolvedores se fazem e que merece aqui uma atenção especial. Quando tu estás a começar uma startup, é mais eficaz tu então ir sozinho ou tu teres alguém, um sócio, um cofundador ou algo do tipo? Quando estamos a começar, nós temos falta de experiência, principalmente quando é a nossa primeira viagem como empreendedores. Nós temos falta de experiência, nós não conhecemos o mercado real, tal como ele é, e nós não estamos habituados, não estamos familiarizados com isso de empreender, com isso de finanças e produtos e serviços e tudo mais. Eu acredito fortemente, e eu sou um bocado suspeito para falar disso, porque eu tenho um sócio
eu sempre tive um sócio, não é? O Erivelton, que é o meu cofundador tanto na Zion Media como na Winclub, a comunidade de empreendedores, e eu acredito fortemente que ir juntos pode ser mais eficaz do que ir sozinho, porque quando tu vais junto de alguém, tu tens meio que um terceiro olho para as coisas, não é? Tu tens uma segunda mente para as coisas que tu eventualmente podes não ver. Então, empreender já é muito solitário, empreender já é muito difícil. E quando tu partilhas esse peso com alguém, acredito que as coisas chegam a ser mais leves, porque é aquela coisa de tu tens que escolher alguém que te complemente. Nós sozinhos não sabemos fazer tudo, nós sozinhos não sabemos tratar de tudo. E quando tu tens alguém complementar para te auxiliar nessa jornada, chega a ser incrível, porque ele vai ver coisas que tu não vais ver, ele vai pensar em coisas que tu não vais pensar, e ele vai então meio que suprir as tuas falhas, né? Não somos perfeitos, e estar nessa caminhada com outra pessoa pode ser então muito, mas muito eficaz. Obviamente vai depender do alinhamento. Escolham sempre alguém que tenha alinhamento com vocês, escolham alguém que seja complementar a vocês. Então, se tu és desenvolvedor, em vez de pegar um outro desenvolvedor, tu já podes fazer sociedade com alguém que entenda muito bem de vendas, por exemplo, que vai vender ali a vossa solução, o vosso serviço, o vosso produto. Vocês podem pegar alguém que seja... Se tu és aí um desenvolvedor, tu podes pegar alguém que é muito bem em comunicação, que vai espalhar o vosso produto, o vosso serviço, e assim sucessivamente. Então, escolham sempre... Um dos principais critérios para escolher sócios é a questão da complementaridade. Vocês precisam ter sócios que sejam complementares a vocês. Olha, nessa caminhada de estudante, eterno estudante e trabalhador de algumas empresas aqui, o que eu mais aprendi foi que diversificar nossas amizades faz bem à saúde. Não só à saúde, também aos negócios, à nossa carreira e muito mais. Porque quando a gente fica ligado só num nicho, num tipo de assunto, a nossa mente fica presa no que é aquilo. Há dias passados eu publiquei algo a dizer o seguinte: o dinheiro que a gente não tem está no conhecimento que a gente não possui. Então, às vezes, obter um determinado conhecimento chega a ser muito difícil. Então, se tivermos mais uma pessoa ao nosso lado, acredito que duas pessoas pensam melhor do que uma. Então, desde já agradecer a presença do Alexandre aqui e de vocês que nos assistem hoje. Muito obrigado por permanecerem até o final. Tivemos algumas como sempre, vocês estiverem aqui, muito obrigado. E nos